Queridos, pode se assentar. Pedir só um pouquinho mais de retorno para mim, por gentileza. Isso. Alegria demais estar aqui, Terça Light Raízes. E numa semana maravilhosa, começou da melhor forma, voltando ao encontro com Deus. E estamos numa semana muito abençoada aí com nossas células, o Projeto Cultivar. E Deus tem grandes coisas para fazer. Amém? Bom, gente, estava preparando essa mensagem e algo veio à minha memória. Você já passou pela seguinte situação? Você foi casado, né? Foi com seu marido, sua esposa, você solteiro com seu amigo, sua amiga, amigo, hein? E chegou lá, olhou o cardápio no restaurante, um jantar, e pensou assim, o que você vai pedir? Aí o outro falou, vou pedir tal prato. E você fala, não, vou pedir um prato melhor, vou pedir esse. E aí, cada um fez o pedido diferente, aí chegou. E quando chegou o prato do seu cônjuge, o prato do seu amigo, parece estar bem melhor do que o seu prato. Já aconteceu com alguém aqui ou só comigo? Comigo acontece quase sempre eu só faço a escolha errada. E quando eu faço a escolha certa, sabe o que acontece, gente? A Poliana pede para trocar. Aí ela pede para trocar e eu se quero garantir a noite, né, vou, troco o prato. Então, recentemente teve uma saída, eu pedi lá um risoto de camarão, vi uns camarões bonitos e tal, e a Poliana pediu um outro prato, assim, quando eu olhei, estava sem graça aquele prato, eu assim, meu bem, claro, trocamos aí, ó, maior coração, me dá isso aqui. Mas quando você não troca, e aí que é o pior, sabe qual é o pior? Quando fala assim, experimenta do meu, aí você experimenta. E aí, Richard, você percebe que realmente é mais gostoso. E sabe qual que é o pior? Depois que você experimentou, viu quanto é mais gostoso, parece que o seu prato é o quê? Ficou melhor ainda, sem graça. Parece que está comendo comida de hospital. Já aconteceu? Você? Acontece demais comigo, gente. E quando o prato do lado é mais bonito, nem da mesa. Quando você pede a mesa do lado, você pediu uma porção, aí o prato, a mesa do lado pediu uma porção que você viu no cardápio, que é mais barata, mas ela vem mais bonita, com mais comida ainda. Quem é gordinho sofre demais nessa hora, gente, porque você não consegue, você fica olhando assim, ó. Meu Deus, metade do preço, o dobro da comida. Dói no coração, dói no estômago, dói em tudo. Mas eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Mas, obviamente, eu não vou falar sobre como escolher o melhor prato do restaurante. Mas sobre essa sensação que é muito ruim quando você vê algo que vai te frustrando ali, que não é quando você vê que passa por uma experiência que não é que você queria. Eu quero falar sobre a semente que Satanás tem usado muito nos dias de hoje. Uma semente que, na verdade, ele sempre usou. E qual semente é essa? Quem é do Rota já está acostumado com a participação da galera, eu quero premiar quem acertar essa semente. Eu vou dar uma dica. Essa semente foi lançada do coração de Davi. Qual que é essa semente, então? Quem é do Rota não pode falar ainda não, porque vai pegar fácil aí. Essa semente caiu no coração também de outras pessoas da Bíblia. Alguém ousa falar qual que é essa semente? Não pode ser quem estava no Rota, hein? Você estava no Rota. Você estava no Rota aí. Qual tentação boa. Olha, quem mais caiu nessa armadilha do diabo? Quem mais experimentou dessa semente que caiu no seu coração? Jacó. Tem mais? Eva. Quem mais? A mulher samaritana. Então, a Saskia falou tentação. Diana foi... Vou deixar falar baixo aí, vamos para lá. Vai ganhar, não vale não. Cobiça, desejo do Paulo. Falou aqui, quem é mais? Quem acha que é diferente de cobiça, é diferente de desejo? Quem mais? Qual? Inveja, boa, Paulo. Quem mais acha aqui? Daniel, o que você acha que é? Não vale falar os que já foram falados. Qual? Da inveja? Boa. Já... Parabéns, Daniel.
Ele falou, inveja, estava com isso na cabeça. A Samanta, a esposa, falou assim, você estava com isso na cabeça? Essa é a vida de quem é casado, gente. Primeiro que falou, antes da Diana, antes da Carla, fala alto aí pra gente. Cobiça. Vamos ver se é bom de... Ó, que isso. Se fosse o Cássio, ia passar direto. É o pecado que... E a semente está no último mandamento. Está em Êxodo 20, capítulo 20, verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Sabe, a principal semente, uma das principais sementes que o diabo usa, que é uma armadilha, é a cobiça. É a semente de Satanás. E o que é a cobiça? De forma prática, a cobiça, meus irmãos, é desejar o que Deus deu ao outro. A cobiça é desejar o que Deus deu não para mim, não na minha vida, mas na vida do meu irmão, da minha irmã, do meu vizinho. Sabe, Davi queria a mulher que Deus deu a Urias. Jacó queria a bênção que era para Esaú. Eva queria comer da árvore que não era para ela. A mulher samaritana desejava o homem não do seu relacionamento, mas do próximo, da próxima. Ela estava no sexto relacionamento quando encontrou com Jesus. Ela não estava satisfeita nos relacionamentos que ela estava, ela procurava por outro e outro. A cobiça é quando eu começo a desejar aquilo que Deus deu para outra pessoa. A cobiça, ela é algo tão sutil. Ela nunca vai trazer isso estampado, mas na prática, a cobiça é dizer que Deus não sabe fazer o seu trabalho direito. Porque eu estou falando, Deus, deixa eu te ensinar aqui. Você está abençoando fulano, mas fulano não merece. Eu mereço. Fulano não consegue usufruir, então fazer o bom uso daquele emprego, daquele recurso que ele tem, do casamento, dos dons, dos talentos. Mas se ficasse só para mim isso, Deus, eu ia tirar 10, eu ia brilhar. Deixa eu te ensinar aqui, tira dele, manda para cá. Sabe, meus irmãos, a cobiça, ela é uma idolatria. É a idolatria do desejo. A cobiça, ela é uma idolatria da insatisfação, porque eu sempre vou estar insatisfeito. A cobiça nunca vai estar satisfeita. Sabe por que a cobiça nunca está satisfeita? Porque ela sempre vai estar procurando no outro a sua satisfação. Então eu quero ter o carro do outro. Conseguir o carro do outro. Mas o outro do outro tem um carro mais bonito. Eu quero ter o cargo do meu par. Eu quero ter outro cargo. Eu quero ter outra promoção. Eu quero ser até o dono da empresa. Quando eu dono da empresa, eu quero ter uma empresa igual a minha concorrente. Ela não para, é insaciável. A cobiça é um sentimento maligno, diabólico. E a Bíblia nos adverte muito claro sobre isso. De Gênesis, Apocalipse, nós vemos em Êxodo, quando Moisés traz as leis ali, mas vemos também o apóstolo Paulo escrevendo em muitas suas cartas sobre combater esse sentimento, combater essa semente. Em Colossenses 3, verso 5, estou usando a versão linguagem de hoje, a maioria dos versículos eu vou usar na NTLH, ela foca mais nessa palavra cobiça. Portanto, mantenham os desejos desse mundo, matem os desejos desse mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Em Romanos 7, Paulo também nos escreve, o que vamos dizer então? O que a própria lei é pecado? É claro que não. Mas foi a lei que me fez saber o que é pecado, pois eu não saberia o que é a cobiça, se não a lei tivesse dito, não cobice. Porque a cobiça, ela vai vir transvestida de um desejo, de um comentário inofensivo, de uma
falsa ambição, que ela vai muito além daquilo. Por isso que o Paulo, ele fala, olha, a lei serve para nos mostrar que cobiça é pecado. Você pode ver talvez algum coach aí falando sobre a cobiça de uma outra forma. Não, você tem que desejar, você tem que olhar e procurar pessoas que vão poder te dar algo que você queira delas. Mas a Bíblia fala que a cobiça é pecado. Em Tiago, capítulo 1, 14, 15, Tiago nos escreve mais: as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. E então esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. É o ciclo da cobiça, gente. Ela começa sutil. A cobiça tem um ciclo que começa com brechas da insatisfação. Quando você começa a olhar para o lado, quando você começa a ficar passando para o lado aqui, ó, qual que é o próximo história? Qual que é o próximo? Qual que é o próximo? Porque podemos pensar assim, se eu não morar do lado de ninguém com quem tenho para eu cobiçar, se o cara está lá cobiçando a mulher do próximo, então se ele morar do lado de só gente feia, não vai cobiçar. De gente que está assim, atrás dele nos passos, na parte social, intelectual e tudo. Eu vou morar com quem está bem atrás de mim. Estou livre, estou blindado da cobiça, pastor. Porque eu vou olhar para o lado, gente feia. Eu vou olhar para o outro lado, o pessoal está bem atrás de mim. Eu vou me sentir o cara. Não. Porque você pode não morar fisicamente do lado de alguém mais bonito que você ou numa vida pseudo melhor do que a sua. Mas aqui, você tem vários vizinhos virtuais. Então aqui quando você vai olhar, você é vizinho do Neymar, do Cristiano Ronaldo. Você, mulher, vizinha daquela influência que teve bebê, tem 3 meses, ela não tem nem barriga mais, a barriga está chapada. Aí você fala, e ela jura que não fez cirurgia nem nada, foi só dieta. Aí você fica assim, não é possível. Aí você está lá, mulher, vendo seu marido que não reparou que você cortou as pontas do cabelo, quando você olha para o lado, o marido da vizinha está levando ela para Maldivas para comemorar 3 meses de casado. Aí você fala, não é possível. Aí você está lá, mãe, com seu filho, e você vê o filho da outra, menino com 5 anos, falando 7 idiomas. E você olha para o seu menino, está lá tirando meleca do nariz e comendo. Aí você fala, não é possível. Não é possível. Ele fala nem português direito. Assim não. Começa com pequenas brechas. Começa com pequenas admirações para o lado. E aí vem depois, sabe o quê? Algo que eu não venho ter essas mulheres, mas eu ouço todas as palavras. E aconselho você a entrar no Instagram da Light, no YouTube, e ouvir todas as mensagens. Ouvi a mensagem da pastora Poli, foi fantástico. Eu ouvi também a mensagem que a pastora Dani Leite ministrou aqui. E ela fala algo muito interessante, que murmuração, vamos ver as mulheres, quem lembra aí, murmuração é o quê? Conversar com o diabo. E aí ficar conversando com o diabo. O ciclo da cobiça é brecha de insatisfação. Depois é murmuração. Está vendo? Meu marido não presta. Minha mulher não presta. Não sei o que não presta. E começa a ficar reclamando. Se eu tivesse na concorrência, o funcionário é valorizado, pastor Mateus. Eu vejo o Instagram da concorrência, é prêmio, não sei o quê. Na minha empresa é só um bombom. Na outra é o café com o diretor, é não sei o quê. Não dá. E começa a reclamar, começa a trazer a murmuração. Minha mulher não para de reclamar, meu marido é o xureque. E vai só trazendo, sabe? Procurando mais e mais lugares para reclamar. Nós vamos dormir, parece que ligou um trator do lado. Não dá. Aí o marido fala assim, eu vou dormir, parece que você assaltar toda noite, pastor. Por quê? Ela puxa a touca ali, eu falo assim, perdeu. E eu perguntei para o meu líder, disse, a sua esposa dorme com aquela touca de meia? Aí ele falou, nunca. Lá em casa, 17 anos de casado, ele nunca dormiu com touca de meia. Nem de cetim, nem nada. Nem com blusa de deputado, de time, de nada. Por isso que tem 3 filhas aí, ó. Mas, sabe, vai começando a reclamar.
E aí, depois da murmuração, começa a olhar ainda mais para o lado. E começa a vir a pior coisa, a comparação. Começa a comparar a sua esposa com a do fulano, o seu marido com a da fulana, o seu trabalho com o do fulano, a sua renda com a do fulano, a sua vida, a sua célula, tudo você vai comparando. E a comparação é a falta da graça. Desculpa a palavra, mas é uma desgraça. É um câncer. E aí sabe o que vai alimentando isso? O desejo, que é a cobiça. E sabe o que ela faz? Quebra de aliança. Um casamento, ele não acontece do dia para a noite. Esse ciclo é cobiça. O seu relacionamento com a sua empresa começa quando você começa a olhar demais para o lado. Pessoas, às vezes, resolvem mudar de igreja porque começaram dando essas brechas. E aí, sabe qual que é o próximo passo desse ciclo, depois de quebrar a aliança? É a frustração. Por quê? Porque ele não está buscando algo nele, mas no outro. Então, no outro relacionamento vai ter frustração. No outro trabalho vai ter frustração. Na outra igreja vai ter frustração. Porque o problema não está no lugar, não está no outro, está em si. E aí vem um descontentamento, vem um desejo por mais, até vir uma grande queda, até tudo vir a ruína. Esse é o ciclo da cobiça. E ela começa a fazer com que você coloque o seu foco, a sua força, o seu tempo, os seus recursos, não naquilo que Deus quer que você venha focar, empenhar, dedicar. Ela faz com que você comece a correr numa esteira e não sair do lugar. Quando nós damos espaço para a cobiça, ela toma o nosso foco, ela toma a nossa força, ela toma o nosso tempo, ela toma os nossos recursos, porque nós começamos a ficar olhando demais para o lado. O seu foco deixa de ser em Deus e começa a ser um foco no que o outro tem. A sua força deixa de ser em procurar você melhorar e começa a ser em melhorar o outro, em melhorar a situação. Não, eu quero que minha esposa melhore. Não, eu quero que o meu filho melhore. Eu quero que a empresa que eu trabalho melhore. Eu quero que a igreja melhore. E você não está trabalhando para que você mude. O seu tempo, porque você está tão cansado tentando mudar o outro ao invés de mudar você, que o seu tempo fica total dedicado para distrações. E você não investe naquilo que deveria investir. E aí os seus recursos agora são para alimentar o seu foco, a sua força e o seu tempo, que é cobiça. E aí você vê uma pessoa presa nessa semente. E essa semente, Satanás, é igual, tem uma árvore chamada figueira gameleira. É uma árvore que ela é uma sanguessuga. Quando ela cria raízes profundas, ela mata o solo. Nada mais cresce em volta. E essa semente, Satanás faz o mesmo em nosso coração. Então, quais os sinais que eu posso estar olhando para vigiar? Porque é uma pequena semente. É algo que vem de uma pequena brecha. Nada grande começa grande, meus irmãos. Começa num pequeno vacilo. Começa em pequenas brechas, nas pequenas raposinhas. Como eu posso identificar sinais de cobiça? A frase já era para eu, reticências. Já era para ter um carro igual o seu, porque eu trabalho tanto, foi por vacilo que eu não comprei. Não, já era para ter um carro até melhor do que o seu, meu amigo. Já era para eu estar no mesmo cargo que você na empresa, porque eu trabalho tanto, sou tão talentoso. Você teve sorte, né? Se minha esposa fosse como de Ciclano, meu casamento seria perfeito. Eu ouvi uma frase aqui esses dias, alguém comentou comigo, que falou o seguinte: um rapaz, ele chegou até uma moça, para tentar conquistar essa moça. Essa moça falou assim: olha, meu irmão, eu não espero nada de que um currículo igual ao do pastor Mateus. Verdade. Aí ele virou e falou assim: mas você não é a pastora Dani? Ficou chupando o dedo da moça. Sabe, são essas frases, são sinais de cobiça.
Ah, se meu marido fosse romântico como o marido da fulana, se eu tivesse a oportunidade que você teve, eu seria o dono da empresa. Ah, eu ia voar, cara, é que eu não tive a oportunidade que você teve, eu não vim da casa que você veio, eu não tive o pai que você teve, eu não tive a mãe que você teve, por isso, quando eu tiver uma vida diferente, tudo vai ser diferente. Ah, meus filhos não são tão educados porque meu marido não presta. Ah, se eu fosse amiga da fulana, como ela é amiga da ciclana, tivesse aquela atenção que ela dá, nossa, minha vida seria tão mais leve, tão mais leve. Sabe como é um foco no outro, e vai tirando a sua responsabilidade. Veja que a cobiça, ela tira a sua responsabilidade e coloca em você uma capa de quê? De vitimismo, que vai travando a vida. Ah, o pastor do YouTube é tão legal. A igreja do Instagram é tão atraente. É lógico que ela não tem o ser. Sabe, a célula do setor X parece ser tão feliz, tão alegre. Ah, se eu fosse líder de célula, essa célula estaria tão melhor, tão melhor. Amados, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, como o pastor Mateus ministrou nesse domingo, Paulo ele tinha talvez muito mais capacidade e conhecimento que Barnabé. Mas Paulo submeteu o seu coração a Barnabé, é o que fez se tornar um apóstolo Paulo. Paulo ficou pensando em viajar. Barnabé nem fala tão bem em público. Eu já preguei em um monte de sinagogas. Eu sou cidadão romano. Eu sou judeu e romano. Eu sou universal. Ah, universal. Eu sou... Podia perder na piada, né, gente? Misericórdia. Olha o TDAH. Mas Paulo poderia falar assim, gente, eu estou muito mais à frente que esse cara aí. Quem que é Barnabé? Quem que é esse cara? Meu Deus do céu. É encorajador. Eu conheço tudo aqui. Mas não, Paulo submeteu o coração. A insubmissão é uma das raízes que a semente de Satanás vai gerando. A cobiça, ela sempre vai vir transvestida de um comentário bobo. Sabe, de só uma brincadeira. Algo inofensivo. Mas ela sempre vai estar recheada de amargura, frustração e eterna comparação. A cobiça, ela é insaciável. Nada faz parar. Então, eu dei alguns sinais que começam com comparação, com olhar demais para o lado, em se colocar sempre talvez numa posição superior às pessoas. A cobiça, alguns sinais são frases que você tira a sua responsabilidade e transfere para o outro. Então, fulano teve sorte. Meu casamento não está bom porque meu cônjuge que não é bom. Eu tenho problemas em casa porque meus filhos são complicados. A minha empresa é difícil. Ou seja, eu não trago para mim a responsabilidade, eu transfiro. Eu não procuro o que Deus tem para mim, eu procuro o que Deus tem para o outro. São sinais. E qual a consequência dessa semente quando nós damos essa brecha? As consequências é que ela, de uma forma despretensiosa, inofensiva, começa a roubar você de desfrutar o que Deus tem para a sua vida. Uma das consequências da cobiça é que ela rouba de você a vida que Deus tem para você. Uma das consequências da cobiça é que ela gera uma incredulidade, porque você começa a crer no que você pode fazer e crer no que você deveria ter, e não crer no que Deus já fez por você. A cobiça te faz ficar incrédulo. A cobiça te rouba a sua fé. E se fé é o que nos leva à salvação, então a cobiça pode nos roubar daquilo que nos aproxima de Deus, que nos faz nos manter em Deus. A cobiça ela tem como consequência uma frustração eterna. A cobiça tem como consequência você ficar preso no vitimismo. Porque um dos maiores desafios é você tentar convencer uma pessoa que está presa no vitimismo que ela não é vítima. Que ela não tem que ficar naquela posição. Porque quando nós olhamos para o Evangelho, a única vítima que tem aqui chama Jesus Cristo. E ele escolheu não ficar na posição de vítima, e sim de herói.
Então, quando eu olho para o Evangelho, eu vejo que pode ser que alguém falhou comigo. Mas o que o Evangelho me ensina? Perdão. Quando eu olho para o Evangelho, eu posso ver que talvez é difícil de amar aquela pessoa porque ela me prejudicou. Mas o que Jesus nos ensina no Sermão da Montanha é amar não quem te ama, mas amar quem te fez mal. O Evangelho nos ensina a dar outra face. Por isso que não cabe a capa, o discurso, o estilo de vida de vitimismo aquele que experimentou uma vida com Jesus. Porque não tem esse espaço. Porque nós compreendemos que o único que era inocente foi Cristo. E Ele levou todas as nossas culpas, todos os nossos pecados naquela cruz. E Ele escolheu não ficar lamentando, mas fazer tudo novo em nossas vidas. A cobiça, ela quebra alianças e ela nos leva à queda. A cobiça, ela pode destruir um casamento. Ela pode destruir uma carreira profissional. Ela pode destruir amizades. Ela pode destruir alianças ministeriais. A cobiça, ela pode correr tudo por dentro, até se tornar uma vida oca. Eva, meus irmãos, deu uma brecha para a serpente. Começou a bater o papo com a jararaca. E aí, lembra que eu falei que uma das consequências era o quê? Incredulidade. O que Deus falou para ela? Você não precisa de comer do fruto da árvore do bem e do mal. Você não precisa disso. Eu tenho o Éden para você, Eva. E a serpente falou assim, você é boba. Deus está trucando, senhor. Come esse trem, senhor. Eva deixou de acreditar na palavra de Deus por dar espaço à cobiça. E após comer o fruto, ela ficou com um sentimento de frustração. Ficou com vergonha, ela ficou mal. Ela não ficou feliz. A Bíblia mostra que Eva não ficou pulando. Uau, por que eu não comi isso antes? Por que, Douglas, eu não comi isso antes? Que coisa boa! A Bíblia fala que Eva e Adão, os dois ficaram, Adão e Eva ficaram ali, maus. E eles se esconderam de Deus. E quando Deus os encontra, eles se fizeram de vítima. O que Eva falou? Oh Deus, a cobra me enganou. Enganou nada, mentirosa. Você aceitou, você caiu, você deu brecha. Agora, o pior de tudo é Adão. Deixa ser cruzeirense, Adão. Por quê? O bicho mole, gente. O cara nem para virar homem nessa hora, pastor Mateus. Aí Deus foi perguntar, e aí? E você, Adão? Aí, em vez de falar assim, Deus, eu falei, cara, vacilei. Senhor, me perdoa. Eu fiquei tentado. Eu quis experimentar. Ele tem a ousadia de colocar a culpa em Deus e depois na mulher. Não dormiu aquela noite, gente. Quem coloca a culpa na esposa, numa discussão, esquece. Ficou ouvindo, depois já até, mas ele chegou, sabe o que ele falou em Gênesis 3? Fala que ele falou assim, Deus, foi a mulher que você me deu. Ou seja, culpa que eu não tenho nenhuma. Primeiro que você me deu Eva. E depois Eva me convenceu do pecado. Olha que molenga. Sabe, veja que é o vitimismo. É tirar a responsabilidade e fazer ele perder o que tinha de mais precioso, a presença, o Éden. Por quê? Brecha. Comparação. Desejo. Quebra de aliança. Eles quebraram a aliança que eles tinham com Deus. Se deixarmos a semente de Satanás entrar no nosso coração, ela de forma sutil aos poucos vai contaminar e matar tudo que Deus plantou. Devemos vigiar. Talvez você pense que está só admirando. Está só olhando, mas tome cuidado. Um dos sinais é, você tem se alegrado com as conquistas do outro? Um dos sinais é que seu coração está blindado. Você tem celebrado a conquista do outro? Você tem festejado? Porque como então vencer, blindar o coração? Primeiro, como blindar o coração? E se porventura você percebe que a semente entrou, tem solução, meu irmão. Tem solução.
Tem como, se você arrancar, você tem que fazer uma boa reforma aí, nesse solo, que é o seu coração, deixar Jesus mexer nessa terra, adubar, preparar para que você possa receber a semente do Evangelho e deixar ela frutificar no seu coração. Como então blindar o coração? Paulo nos escreve em Filipenses, mas também em Hebreus, que tem um autor como desconhecido, embora alguns tenham como achando que é Paulo que escreveu, em Hebreus capítulo 13, verso 5, não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro. Para até aqui por enquanto. Sabe, uma das coisas que a cobiça ela vem é porque ela toma o lugar de Cristo no seu coração. Então tem pessoas que acham que quando casar, a sua vida vai resolver. Por quê? Porque ela viu o casamento do outro. Tem pessoas que acham que quando tiver dinheiro vai funcionar, porque elas veem a felicidade do outro no dinheiro. Então ela tem aquele amor pelo dinheiro. Não, quando eu tiver 5 dígitos na minha conta vai funcionar. Passou 5. Não, agora é 6. Agora é o 7. Não, agora eu quero ser bilionário. E aí fica naquela busca do amor ao dinheiro e não consegue entender que quem está no seu coração é Mamon, usando a cobiça para reinar. Então, um dos grandes vilões é essa questão de colocar coisas no lugar de Deus. A cobiça também faz isso, ela faz você olhar para coisas e achar que elas vão suprir a sua vida, enquanto somente Cristo pode suprir. Então aqui Hebreus, o autor de Hebreus, fala que você não deixa o amor ao dia dominar o seu coração. E fiquem, olha, agora vem um grande segredo, satisfeito com o que vocês têm, pois Deus disse, eu nunca os deixarei, jamais os abandonarei. É estar satisfeito em Deus, é poder compreender que tudo o que você precisa, você tem, porque o que nós precisamos, Cristo nos deu na cruz. E Deus sabe todas as coisas. Deus, Ele sabe tudo que nós precisamos. Embora isso não signifique que você tenha que ficar acomodado, não vou procurar crescer, não vou procurar investir em crescimento. Você pode crescer, você pode se inspirar. Sabe qual que é a diferença de inspiração e comparação? Comparação é assim, eu queria tanto ter a vida que o Richard tem. Agora, inspiração é, olha, como que a vida do pastor Mateus é abençoada. Como que eu vejo Jesus na vida dele. Como que eu vejo que ele é uma pessoa intensa. Como Cristo é intenso. Eu quero crescer e aprender o caminho que ele trilhou. Há uma diferença. Eu não quero ser o pastor Mateus. Eu quero aprender com o que ele fez de certo. A comparação, eu quero ter o que o outro tem. Há essa diferença. Eu quero dizer isso porque tem pessoas que podem querer usar isso como desculpa para ficar parada, ficar igual o que está dengue lá, procurar água parada, ficar lá vegetando. Não, nós devemos procurar crescer, prosperar, mudar a nossa forma nossa qualidade de vida, sabe? Isso é bênção. Deus tem para você crescimento e prosperidade, e você tem que fazer a sua parte também. O que você não pode é ficar preso na cobiça. Você tem que ficar contente com o que Deus deu para você hoje. E procurar saber qual que é o próximo passo que você tem que dar em Deus. Qual que é a próxima conquista em Deus? São coisas diferentes aqui que eu quero só destacar para não dar nenhuma brecha, para pessoas ficarmos presos, sabe, num comodismo, ficar preso numa... A palavra fugiu agora, não é uma mornidão, é uma falsa mansidão. Ficamos paralisados, isso não é de Deus. Outro texto que nos aponta sobre como combater, em Salmo 119, 35, dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. É procurar ser satisfeito em Jesus, em Deus, em sua palavra. Em Filipenses 4, 11 a 13, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Olha Paulo nos dando aula aí, gente. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado por necessidade, porque tudo posso naquele que me fortalece. Paulo também escreve para Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, verso 17, ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas coloque a sua esperança em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. O segredo para combater a cobiça é estar satisfeito em Deus. É procurar assim se satisfazer, se alegrar e ser contente com aquilo que Deus te confiou para hoje.
E aí, quando você coloca isso, volta naquele ciclo, por favor, Fred. Quando você coloca o seu foco nas coisas de Deus, a sua força também vai estar nas coisas de Deus. Quando você coloca o seu foco em Deus, o seu tempo, os seus recursos, tudo vai estar voltado para os planos de Deus. O slide 4 que tem o ciclo do foco, força, tempo e recurso. Quando nós damos, acho que travou, brecha para a cobiça, o nosso foco vai estar no lado. Quando nós estamos com o nosso coração blindado de satisfação em Deus, o nosso foco está no alto. Quando a nossa força está na cobiça, está em buscar ter tudo que o outro tem, está em buscar algo para se satisfazer, está em você, na força do seu braço, procurar conquistar o que ele tem. Mas quando o seu foco está em Deus, a sua força está em fazer a vontade do Pai. E aí, o tempo de quem está na cobiça está nas distrações, porque ele está cansado, está fazendo força para alcançar aquilo que Deus não tem para ele. Mas quando meu foco está no alto, a minha força está em fazer a vontade do Pai. Então, meu tempo é consagrado a Deus. Como eu valorizo a minha família, eu quero desfrutar tempo com a minha família. Eu quero procurar investir no meu crescimento profissional. Eu não estou no LinkedIn todo dia procurando outro emprego, porque eu acredito que é a minha empresa que não presta, eu que sou o top das galáxias. Eu estou a cada dia procurando investir tempo na minha qualificação profissional, porque eu quero sim crescer. Eu não estou pensando no que a empresa pode me dar, mas no que eu posso oferecer. É uma mudança de mentalidade. Quando o meu foco está no alto, a minha força na vontade de fazer a vontade de Deus, o meu tempo está consagrado a Deus e aquilo que Deus tem para mim hoje. E aí os meus recursos, quem está na cobiça, sempre vai estar com medo de dar, porque sempre vai estar pensando na escassez. Quem está com o seu coração na cobiça, os seus recursos estão para se satisfazer. Estão para, o que eu posso, eu tenho que ganhar mais para gastar mais para mim. Tem que gastar mais, tem que comprar o tênis mais caro, o carro mais caro, eu tenho que, a sanguessuga, dá. Mas quando o meu coração está em Deus, o meu foco está no alto, a minha força em fazer a vontade, o meu tempo em desfrutar o que Deus tem para mim hoje, e os meus recursos, eu quero multiplicar, porque eu compreendi sobre fidelidade, sobre generosidade, eu compreendi que é melhor dar do que receber. A minha vida não está presa a mim, mas nas coisas do reino de Deus. E isso começa com satisfação em Deus. Quando eu tenho satisfação em Deus, eu compreendo e começo a buscar uma mentalidade de reino. Eu começo a buscar uma vida do reino de Deus. Então, para que eu possa combater a cobiça, já falei sobre os sinais, consequências, o que é a cobiça, como combater. Primeiro, satisfação em Deus. Em segundo, mudar a nossa forma de pensar, uma renovação da mente. Romanos capítulo 12, 2. Não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que o Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Estou usando a linguagem de hoje, fica um pouco mais fácil para pegar essa compreensão sobre cobiça. Então, como que eu posso ter minha mente mudada, renovada? Palavra de Deus, primeira coisa. Você tem que ler a palavra e deixar a palavra de Deus ler a sua vida. Então, por exemplo, uma dica para você. Leia essa semana o livro de Filipenses. É curto. Você lê em menos de 1 hora. Senta e faz o seguinte, lê ele inteiro primeiro. E vai anotando os pontos que você achou interessante. No dia seguinte, volta lendo capítulo por capítulo. Lê no primeiro dia você lê os 4. No segundo dia você lê o capítulo 1. Depois o capítulo 2. No outro dia o 3. E você vai vendo o que Deus vai falando com você, vai anotando aquilo. A ponto de você trazer todo aquele contexto para você deixar o Filipenses ler a sua vida. Por quê? Por exemplo, Filipenses é considerado como a carta da alegria. Paulo fala em todos os 4 capítulos sobre alegre-se. E Paulo fala para se alegrar estando preso no fim da sua vida, sendo açoitado. E algo muito interessante, há relatos de alguns teólogos, historiadores, que na prisão que Paulo estava, em Roma, havia um relato na prisão, Paulo esteve preso aqui. Mas também há um relato de todos os soldados que morreram quando Paulo estava preso.
Sabe por que eles morreram? Porque eles se negavam a açoitar Paulo. Alguns historiadores falam que eles se entregaram a Cristo com o testemunho de Paulo e morreram por se entregar a Cristo. E nós vemos o fruto de um homem que, mesmo na prisão, sendo açoitado, se alegrava em compartilhar o Evangelho. Se alegrava em falar, olha, eu não tenho falta de nada, estou satisfeito em Jesus. Viver Cristo é tudo para mim, morrer é lucro. Paulo não estava nem aí, estava apanhando na prisão, porque o coração dele estava em fazer a vontade de Deus. Então, quando você lê Filipenses, você pensa assim, não, eu estou com uma luta. Mas será que minha luta é ser igual a de Paulo? Eu estou preso? Estou levando chicotada nas costas? Estou prestes a morrer? Não, não estou. Ah, Deus muda meu coração, me ajuda a ser mais satisfeito. Então, você vai deixando a palavra de Deus mudar a sua forma de pensar. Algo muito interessante que eu me inspiro muito na vida do pastor Matheus e pastora Dani, porque, por exemplo, quando nós passamos, eu já vi de perto deles algumas lutas que eles passaram. O pastor Clemente, a pastora Clauzi, a nossa mudança de local até encontrar esse local, e vi momentos de muita pressão, e até opressão em alguns momentos. Mas eu nunca vi o pastor Matheus chegar assim, cabisbaixo. Douglas, nós reuniões sexta-feira, eu chegava cabisbaixo. Eu chegava pensando assim, deu tudo errado. E eu pensava, o pastor Matheus falou assim, Lucas, vamos fazer um... Eu falei, não, Deus tem algo para nós, cara. Essa luta é um testemunho glorioso. Tinha hora que eu pensava assim, gente, esse cara está doido. Ele não está enxergando. Mas eu via que ele era intencional, porque a alegria no céu é uma coisa séria. E ele inclinava o coração, ele não saía daquela reunião lamentando. Nós, toda sexta-feira que nós encontrávamos para orar ali na Rua Modelo 85, ele não saía em nenhuma reunião de oração. Ah, cara, nós estamos perdidos. Ele saía, cara, Deus vai nos dar vitória, vai nos dar. Ah, Deus tem algo para nós. Saía feliz ele porque era intencional. Porque a palavra de Deus muda a nossa forma de pensar. A vida de oração muda a nossa alma. Muda o nosso espírito, a vida de oração, ela transforma realidades. E sabe algo que é importante? Uma vida plena em comunhão com os irmãos e com a igreja. Deixar pessoas, líderes, pais na fé, ter acesso ao seu coração. Amigos têm acesso ao seu coração para falar verdades que talvez não são fáceis de ouvir, mas são necessárias para um crescimento e uma transformação. Isso mata a cobiça. Isso mata. Sabe um outro grande segredo? Esse é um ponto de maturidade. É quando você tem a mentalidade de mordomo. Aí você joga longe a cobiça. Dá um bicudo. O que é a mentalidade de mordomo, Lucas? É quando você compreende que tudo é de Deus. Eu estou só cuidando até que Ele volte. Sabe, eu não vou cobiçar algo que eu sei que não é para mim. Se eu estou só cuidando, eu sou só um mordomo, eu sei que o que está sobre as minhas mãos não é meu, é de Deus. Então, eu não tenho para que ficar olhando o que eu tenho do lado. Eu sei que a minha função aqui é cuidar daquilo que foi me dado. É a parábola dos talentos. A um foi dado 5, conforme a sua capacidade, a outro 2, conforme a sua capacidade, a outro 1, conforme a sua capacidade. Não havia competição, porque eu ganhou 5, ganhou 2, ganhou 1. Havia sim uma tarefa. Cuida e multiplica. Seja um servo bom e fiel. O que ficou com medo, em terror, foi o servo mau. Mas aquele que compreendeu, é do meu mestre. Ele é especialista em multiplicar. Eu tenho que dar minha vida para multiplicar isso aqui. Esse foi o servo bom e fiel. Ele ficou pensando, isso aqui é meu. O que enterrou, porque ele enterrou como se fosse dele. Ele tinha medo de arriscar, ele tinha medo de multiplicar. Então ele pensou, é meu esse talento, eu vou guardar aqui, porque um talento é 70 quilos de ouro, estou feito. Vou guardar isso aqui para o resto da vida. Vou aplicar na poupança. Nem no tesouro direto. Bobão. Vou lá. Nem isso ele fez. Colocou debaixo do colchão. E aí Deus falou assim, servo mau, inútil. Porque você cuidou, não como se fosse meu, mas como se fosse seu. Mas quando eu entendo que tudo que eu tenho vem de Deus, que é um privilégio cuidar daquilo que Deus está me confiando hoje, não tem espaço para cobiça.
E aí, quando você tem essa mentalidade de mordomo, abre um parênteses aqui, não tem espaço também para mamon. Quem tem mentalidade de mordomo não tem dificuldade de ser um dizimista. Quem tem mentalidade de mordomo não tem dificuldade de ser generoso, porque ele compreendeu que ele está só administrando o que Deus deu para ele. Quem tem mentalidade de mordomo não fala assim, dei o dízimo, devolvi 10%, porque eu ganhei, Deus está confiando 100 em mim, e a palavra dele fala para eu devolver 10 para a manutenção da casa de Deus. Então, é muito tranquilo, é muito leve. Mas quem tem uma raizinha de cobiça, de mamon, tudo mais, assim, ai, vai fazer tanta falta de 10%, não consegue nem cuidar dos 90%, pensando nos 10%. Ai. E a matemática de Deus é infalível. Os 90% rendem muito mais do que os 100% na vida daquele que é fiel ao Senhor. Então, queridos, traga a mentalidade de Cristo. E a mentalidade, ela é a mentalidade de reino. Enquanto Satanás tem mentalidade de império. Qual que é a diferença de império para reino? No império, você vê o governador, o imperador, ele não está continuando um legado. Ele está procurando conquistar coisas para si. Então ele quer conquistar os povos à sua volta, ele quer conquistar e dominar, porque ele quer aquilo que é importante para ele. Ele não está zelando por um legado, não está zelando por uma herança. Você vê que o império não é passado de pai para filho. O império é tomado. Porque assim é o império das trevas. Mas no reino de Deus, como que é um reino? Como que é passado de pai para filho? Há um legado, há uma herança. Há algo sucessor. Eu quero fazer com que o meu sucessor seja melhor do que eu, porque eu quero que esse reino prospere, não o meu império. Então, o reino de Deus é um reino do pai para o filho, dos fatos que somos co-herdeiros com Cristo Jesus. No império é tudo que eu posso ter, tudo que eu posso tomar. A mentalidade de reino é tudo que nós podemos avançar e crescer. Não é eu, é nós. No reino é honrar o legado, a herança. No reino não existe o que eu quero, mas o que nós podemos conquistar. No reino de Deus, maior é o que serve. No reino de Deus é mentalidade de família. No reino de Deus é multiplicação. No reino de Deus é a mentalidade da graça, desfrutar da plena vida com Deus. E com a mentalidade do reino de Deus, eu vivo a cultura do céu, que é amar o mandamento, que é obedecer a palavra, que é o caminho para entender que eu sou filho, eu sou filho de Deus, discípulo de Jesus, que a minha identidade é essa, eu sou filho de Deus, discípulo de Jesus, e a minha missão é pregar o Evangelho. Quando eu vivo uma vida voltada para a palavra, vida de oração, vida com a igreja local, tenho líderes, pais espirituais que têm acesso ao meu coração, procuro mudar a minha forma de pensar conforme o reino de Deus, a palavra de Deus, eu estou blindando o meu coração para a cobiça. Enquanto a cultura desse mundo é reter, a cultura do céu é multiplicar. Sabe, precisamos de buscar ter a mente de Cristo para que a cultura do céu seja o nosso estilo de vida. Precisamos de buscar a mente de Cristo para que a cultura do céu seja o nosso estilo de vida. Eu quero concluir convidando a banda também para subir. Sabe, meus irmãos, o diabo, ele está à procura por uma brecha no nosso coração. Por nós temos que blindar contra a cobiça. Sabe, temos que vigiar para não olhar para o lado demais. Vigiar e fechar a janela da comparação. Davi, em um dia de preguiça, foi para a janela que não deveria ir. Talvez em um dia de preguiça, podemos estar indo para a janela de olhar para a cela do lado, de se comparar com o seu líder, de comparar com outro líder de célula, de comparar o outro setor de supervisão, de comparar outra igreja. Isso é uma semente do diabo. Podemos, às vezes, num dia de preguiça, de uma pequena brecha, olhar para a mulher do lado, olhar para o site do lado, olhar demais para aquela lupinha do Instagram,
Um dia, moça, você pode começar a olhar e admirar demais aquele rapaz, você não deveria admirar. Porque a semente do diabo, ela não vem mostrando tudo que ele quer. Ela vem como uma pequena comparação. Ela vem entrando numa brechinha que a gente dá no nosso coração. Por isso nós temos que manter os nossos olhos no alto. Fechar a janela da comparação. Sabe, não dar espaço para a cobiça. E procurar ter um coração como o do apóstolo Paulo, que nos ensina a desfrutar da plenitude que Deus tem. Procurar por gratidão, sabe? Paulo nos fala em Filipenses 4 que ações de graças, elas vão combater a insatisfação, vão combater a ansiedade, vão combater a comparação. Sabe, faça uma listinha, toda semana, todo mês, de 10 itens para você ser grato a Deus. Se não tem 10 itens, é um sinal. 5 itens então de gratidão. Cara, se você não tem 5 itens de gratidão, tem que fazer uma capina boa nesse coração seu, porque a cobiça tomou conta. Começa a fazer isso. O que eu tenho para agradecer a Deus hoje? Deus fez tanta coisa. E se bater uma dúvida, a primeira coisa é Jesus. Deus te deu Jesus. Sabe, Deus te deu tudo. Quando a gente fala que Cristo é suficiente, é que eu compreendi que todas as coisas são boas. Mateus 6:33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vão ser acrescentadas. Não é buscar primeiro todas as coisas e o reino vai ser acrescentado. Não é isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu compreendi que Cristo é tudo. E aí eu entendo que Jesus não morreu na cruz para eu casar. Porque se fosse para dar um marido ou uma esposa, era mais fácil dar um homem ou uma mulher do que ele dar o próprio filho na cruz. Embora casar é uma bênção, procura casar, ora, se prepara, seja uma pessoa bacana para isso. Se o que nós precisávamos fosse dinheiro, era muito mais fácil ele pegar uma rua do céu que é de ouro e dividir essa grana, porque dinheiro é o que você precisa. É muito mais barato que o sangue do filho dele. Se reconhecimento fosse necessário para ter a salvação, era só Deus te dar status, dar seguidor, fazer um monte de coisa, que era muito mais barato que o sangue de Jesus. Mas o que nós mais precisamos, o mais importante, nos foi dado naquela cruz, que foi o Filho de Deus, o unigênito, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Sabe, faça lista de gratidão, olhe para Jesus e fala assim: muito obrigado, porque tudo eu tenho um encontro no Senhor. Sabe, honre as pessoas, honre quem está à sua frente, honre sua liderança, honre seus pares, honre seus filhos, honre aquelas pessoas que estão atrás de você. Tenha a cultura de honra, tenha a honra como uma cultura de vida, 360. Não procura ser honrado não, meu irmão, procura honrar. Se alegre com as conquistas dos seus irmãos, se alegre com a conquista do outro, celebre, pule, sabe, seja intencional no seu coração. Gente, eu fiquei tão grato essa semana que passou. Tive um encontro com Deus. Dois já lideraram o encontro, coordenaram com tanta excelência, com tanto zelo. E antes de começar o encontro, eu falei com a Poliana: olha como está melhorando, pois. Pequenos detalhes que fizeram grandes diferenças. Deus mandou uma planilha, pastor Mateus, que nem tive tempo de comentar. Naquela planilha eu falei: meu Deus, como que está melhorando? Como que isso é bom? Sabe, estava lá no encontro e vi tanta graça de Deus, tanta coisa acontecendo, e meu coração encheu de alegria, porque eu falei: graças a Deus, não é sobre mim. Graças a Deus, olha, está melhorando. Gente, eu pensei assim, vai ser um desafio, encontro tanta gente assim, e foi tão leve, tão top. Eu vi a graça de Deus, mas eu vi também o coração, as mãos dos Douglas da Jennifer. E eu me alegrei, eu falei isso com a Poliana no quarto, falei assim: Poli, está melhorando. Isso é bom demais, porque isso é sobre Jesus. Sabe, a gente tem que buscar ter isso no coração, ser intencional. Raspa o seu coração, mata esse orgulho, mata a cobiça. Sabe, a melhor forma de matar a cobiça é matando a sua carne, é se entregando por completo. Em Gálatas 2:20,
já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Entregue sua vida por completo. Não seja mais o dono da sua vida, mas sim um mero mordomo, uma mera mordoma, pois tudo é dele. Vamos ficar de pé. Essa mensagem preventiva. Eu estava com a mensagem toda pronta para pregar sobre disciplinas espirituais. O pastor Matheus tinha feito convite na semana passada, como já não estava tão à frente do encontro, então tive tempo para preparar. E aí chegou hoje, gente, tudo prontinho. Eu fui orar e Deus falou, não prega isso não. Eu falei, Deus, está tudo pronto, está de um jeito já, o dia está tranquilo. Ele falando forte, não prega, eu temando, mas quando eu cheguei aqui na igreja, fui passar a limpo o meu sermão, o Senhor falou claramente, não prega. E aí eu fui na sala do pastor Matheus, falei, vou jogar o verde, né? Eu falei assim, pastor, eu ia pregar isso, que eu já sabia, mas de repente senti de pregar sobre a cobiça. E ia falar, não, Lucas, você vai pregar sobre a palavra de Deus, baseado no livro de Richard Foster, Celebração da Disciplina, tá perfeito. Ele falou, Lucas, disciplinas espirituais é um assunto muito importante, mas prega sobre a cobiça. Eu percebo que é uma mensagem de prevenção, porque vivemos dias onde somos bombardeados com a comparação. Vivemos dias onde somos bombardeados, as pessoas, sem perceber, são usadas pelo diabo, porque elas chegam e falam, uai, por que você não está igual fulano? Por que sua vida está parada desse jeito? Nossa, a igreja de fulano é tão mais legal, o casamento de fulano é tão mais legal que o seu. Vai comparando e você dá espaço para essa comparação, é terrível. Por isso que o objetivo dessa mensagem é ser preventiva, para que não possamos dar lugar para o diabo, para que não possamos dar lugar para a comparação, que possamos não nos vestir de vitimismo, mas sim de procurar como que eu posso mudar minha vida, como que eu posso melhorar, como que eu posso colocar meu foco nas coisas do alto, colocar minha força na fazer a vontade de Deus, investir meu tempo da forma correta. As distrações, o entretenimento pode ser bom, mas toma cuidado, porque muitas vezes ele é a distração. O Netflix está te roubando da palavra de Deus. Você está cansado demais, você está ficando cansado demais para buscar o que você mais precisa de buscar, que é a sua vida com Deus. Tome cuidado, vigie o seu coração, feche as portas da comparação. Talvez se você não está conseguindo ter maturidade sobre isso, apaga aquele aplicativo. Você não precisa do Instagram para ser feliz, você não precisa do Instagram para crescer em Deus. Se você não consegue, se você não consegue olhar para a história de uma pessoa e se alegrar, para de seguir, faz alguma coisa, mas você tem que fechar essas portas do seu coração. Você não pode dar espaço para a cobiça, porque o ciclo dela começa com uma pequena brecha, um pequeno comentário, quebra de aliança, queda brusca, feia, que arrebenta. A gente não pode dar espaço. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero ter um tempo